Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 1º de janeiro, agora na Espanha, 11 horas e 16 minutos no Brasil, 7h16 da manhã. Um feliz 2025 para todos aqui no canal. Gente, eu gosto de começar o ano fazendo algumas previsões. Vocês vejam que a BTC segue muito congestionada, não tem força para perder a base da banda de VWAP mensal do mês de dezembro. Agora a gente vai começar a desenhar a banda de VWAP mensal do mês de janeiro, mas nos primeiros candles a nossa referência ainda é a upper e a base da banda do mês passado, que é o mês de dezembro. No diário, a gente segue aprisionado aqui na upper da nuvem. A gente segue dando vigência a essa canaleta virtual de alta que provavelmente vai startar uma pernada em direção a, no mínimo, 120 mil dólares. No 4 horas, a gente também não tem força para cair. Bate nesse platô de 91.500 e acaba retornando para o patamar da própria VWAP semanal. Isso tem sido um padrão desde a mega agulhada do dia 26 de novembro, depois a mega agulhada do dia 5 de dezembro, onde a BTC bateu 90.500 e voltou como num efeito elástico para a própria VWAP semanal. Basicamente, isso aqui é uma mega congestão. A dominância segue lá no patamar próximo de 58%, próximo a 60%, que foi ali o topo da dominância. O que eu quero falar para os senhores são algumas previsões que eu tenho para 2025. Eu tô ansioso para que o 1º de janeiro de 2026 chegue logo para basicamente confirmar essas previsões, mas é muitíssimo factível que todas elas acabem se concretizando. A minha principal previsão é que os Estados Unidos vão criar sim uma reserva institucional soberana de BTC. E isso me leva à segunda grande previsão, que vai haver uma corrida institucional soberana por Bitcoin, que vai ser startada pela própria reserva soberana de BTC pelo Tesouro Norte-Americano. Essa é a principal previsão. Isso deve acontecer até o fim de 2025, por questões também geopolíticas. Claramente o M2 norte-americano está numa expansão sem retorno. Isso vai levar a BTC, deixa eu botar aqui no M2 norte-americano, que é basicamente a quantidade de riqueza impressa pelo Estado soberano norte-americano. Agora, com esse reset geopolítico que o Vladimir Putin impôs ao mundo, os Estados Unidos estão numa corrida armamentista de última geração bizarra. É o setor de defesa também que vai impor essa mega impressão de riqueza que, na minha leitura, apesar de alguns economistas estarem prevendo um outro cenário, um cenário de crash para pouco tempo, esse crash, para mim, que vai abalar o mercado obrigacionista norte-americano, deve acontecer lá por 2020, final de 2026, talvez de 2027. Até lá o S&P 500 praticamente vai ter avançado mais de 50%, talvez tenha dobrado. A BTC vai estar acima de 200 mil dólares antes disso acontecer. A Nasdaq provavelmente vai estar lá namorando os 30 e tantos mil pontos. Vocês vão lembrar desse vídeo, porque o que vem por aí em termos de impressão de riqueza por estados soberanos não é brincadeira. Essa é a minha principal previsão para 2025. Só que está acontecendo uma revolução silenciosa. Os agentes de AI, é só ver a valorização dos agentes de AI, a Virtual, a AI 16Z. Os agentes de AI estão promovendo uma revolução silenciosa no mundo cripto. O que eu quero dizer com isso? Tem até uma reportagem aqui muito interessante na Cryptopolitan dizendo que os agentes de AI vão acelerar todas as tendências criptográficas para 2025.
O que essa reportagem diz, basicamente? Hoje, mais da metade de todas as transações ultimadas em todos os ecossistemas criptográficos, vamos lá para a Defilhama para vocês entenderem o que eu estou falando. Em todos os grandes ecossistemas, Ethereum, Solana, Tron, o ecossistema da BTC, Binance Smart Chain, Base, mais da metade dessas transações e dessa riqueza bloqueada aqui nos protocolos de DeFi são ultimadas por decisões humanas e interações humanas. Só que isso está mudando dramática e muito rapidamente. O que está acontecendo? Os agentes de AI, eles vão assumir boa parte da atividade da Web3 em muito pouco tempo. A curva de adoção e de interação com esses ecossistemas por agentes de AI, que basicamente promovem transações não só automatizadas. A decisão de comprar ou vender um ativo, ou a decisão de embarcar ou desembarcar numa pool de lending borrow, está sendo ultimada pela inteligência artificial. A tendência dos agentes de AI está conseguindo uma façanha que escapou do controle inicial dos projetos. Basicamente, os agentes de AI, eles estão interagindo com a Web3 e concentrando uma quantidade de riqueza bloqueada e que tem na decisão final de bloqueio uma interface de AI decidindo manter ou sair de um determinado ativo na Web3, pura e simplesmente por conta da inteligência artificial. Os agentes de AI são capazes de realizar operações, de decidir manter ou sair da operação, só que isso está crescendo numa velocidade exponencial. O que está acontecendo é que as decisões humanas por trás das transações em ambientes da Web3, em muito pouco tempo, vai acabar perdendo o domínio o domínio da interação humana por trás de cada transação na Web3 vai em muito pouco tempo perder para a interação por via de agentes de inteligência artificial. Isso é uma tendência que não tem mais volta, porque a curva de adoção e a atividade automatizada, mas uma coisa, gente, é a atividade automatizada na Web3 que acontecia há muito pouco tempo por conta de bots que ainda são programados respeitando parâmetros impostos por decisões humanas. Isso é uma coisa. Os bots que existiam até o surgimento dos agentes de AI eram basicamente algoritmos que respeitavam padrões impostos por decisões humanas. É muito diferente do que está acontecendo agora com os agentes de inteligência artificial. As decisões por trás da criação dos parâmetros também advêm da AI. Ou seja, é basicamente uma ausência completa da interação humana por trás da decisão de ultimar uma transação na Web3. É muito mais profundo o que está acontecendo. Basicamente, a atividade humana por trás de uma decisão que dá sustentação a uma determinada transação da Web3 está paulatinamente desaparecendo. Daqui a pouco, em muito pouco tempo, mais da metade de todas o principal ecossistema que está vivenciando essa realidade é a rede Solana, porque os principais agentes de AI rodam na rede Solana. A principal é a AI 16Z e a Virtual, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É outra previsão que eu estou fazendo, em que mais da metade das transações que são ultimadas na Web3 não vai ter, basicamente, uma decisão humana por trás daquela respectiva transação na Web3.
Basicamente vai ser uma interação de AI. A AI já produz código de forma autônoma e sem nenhuma interação humana. Então é muito provável que quando o mercado precifique essa brutal atividade de AI e de agentes de AI na Web3, não haja uma janela temporal segura para os senhores embarcarem. Isso aqui facilmente vai explodir numa grande onda 5. Vou botar lá no gráfico mensal para vocês entenderem o que eu estou falando. Ontem eu estava analisando o gráfico mensal da BTC na escala logarítmica e eu reportei que essa pernada aqui facilmente vai bater 240, talvez até 300 mil dólares. Mas isso aqui, quando abrir o primeiro Morobuzu, que são aqueles corpos reais extensos, que sempre trazem os irmãozinhos, não haverá um ponto seguro de entrada. Isso aqui fatalmente vai explodir de forma espasmódica para 200 mil dólares e não haverá um ponto seguro de entrada. Essa é outra previsão que eu estou fazendo. Os agentes de AI vão mudar o parâmetro com que a gente mede a própria atividade na Web3. Outra previsão que eu vou fazer aqui, o RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real, vai ganhar cada vez mais força, principalmente por conta da tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. O Larry Fink, da BlackRock, é o grande responsável por isso. O Donald Trump vai pavimentar a tokenização do mercado TradeFi. Então, ações da Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, vão basicamente todas rodar na Web3, mas nada vai se comparar à pressão compradora de ativos na Web3 como os agentes de AI. O divisor de águas nesse ano de 2025 é a atividade on-chain a partir de agentes de AI. E isso vai gerar essa nova previsão que eu vou fazer aqui. Os principais tokens, as principais altcoins utilitárias, que são aquelas que constroem a base das finanças descentralizadas, ou seja, a base da Web3, que é não só o gás da rede, Sol, ETH ou AVAX, mas a base da Web3 é formada por Link, que são oracles que importam dados do mundo real de forma descentralizada para cunhar nas DeFis. A Aave, Ena, Uni, essas altcoins vão acabar sofrendo um efeito secundário do hype imposto pelos agentes de AI. Uma outra previsão que eu estou fazendo aqui agora, os próximos 3 ETFs de altcoins a serem aprovados pela SEC assim que o Paul Atkins tomar posse vão ser Sol, XRP. Sol, XRP, eles estão ali na fila. Sinceramente, eu não sei por que o Gary Gensler não... O Gary Gensler não aprovaria um ETF de XRP, porque foi ele que elegeu a XRP como o Cristo da história criptográfica e acabou perdendo na Justiça Federal norte-americana. Mas os próximos 3 ETFs são Sol, XRP e Doge, porque o Elon Musk, se a primeira dama é a Melania, o Elon Musk seria uma espécie de primeiro cavaleiro, porque ele parece um carrapato e não sai da cola do Donald Trump, para onde quer que o Donald Trump vá. Talvez ele só se desgrude do Trump quando o Trump vai dormir com a Melania. Depois que o Trump acorda, os dois estão basicamente juntos o tempo todo. E uma tendência que vai acabar, uma outra previsão que vai acabar sendo decorrência dessa tendência é o surgimento de um monte de ETF depois de Doge, Sol e XRP. Vocês não vão ter dúvida nenhuma de que vai surgir ETF de LTC, de HBAR, de AVAX. E aí, meus amigos, quando isso acontecer, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Gente, é inegável que no 6 horas, no 4 horas, no diário, no semanal e no gráfico mensal, a BTC está numa congestão. Isso aqui vai acabar redundando naquela mega pernada espasmódica que vai levar a BTC para, no mínimo, 120 mil dólares. E a janela temporal de embarque está cada vez mais curta.
isso aqui virou uma grande panela de pressão, essa subonda corretiva, que vai redundar numa paulada espasmódica para no mínimo 120 mil dólares, talvez até 150 mil dólares. Na seara fática, o grande catalisador que vai levar a BTC para 500 mil dólares, eu estou falando em 240 mil, mas tem analista aqui na Daily Hold dizendo que nesse ciclo uma BTC vai para 500 mil dólares. O guru macroeconômico Luke Gromen está escrevendo uma reportagem muito interessante aqui na Daily Hold, dizendo que os formuladores de políticas econômicas nos Estados Unidos estão ligando as impressoras de uma maneira nunca antes vista. Segundo Luke Gromen, os Estados Unidos da América, por conta do investimento em defesa, os Estados Unidos não vão aceitar, em hipótese alguma, ficar para trás da China e da própria Rússia, que tem esses mísseis que viajam a 30 vezes a velocidade do som. Os Estados Unidos não vão aceitar ficar para trás em termos de defesa e vão ligar a impressora que vai levar o M2 para 50 tri de dólares. O M2 americano está em 21,31. Vai levar para 50 tri de dólares até o final do mandato do Donald Trump. E essa mega impressão de riqueza vai produzir duas coisas. Eles vão voltar para o topo da tecnologia de defesa global a um preço absurdamente insano. O Gromen diz que todos esses dólares impressos vão produzir a maior concentração de renda que o planeta já viu, renda e riqueza. A maior parte desses dólares recém-impressos vão parar no Bitcoin e na Nasdaq. A Nasdaq, para ele, vai a 40 mil pontos. O S&P vai pelo menos dobrar. E boa parte dessa riqueza impressa vai parar no Bitcoin, no ouro e na Nasdaq. Segundo ele, 40 mil pontos para a Nasdaq, eu não sei se vai, antes de um crash, mas a Nasdaq hoje está em 21.226. A BTC, teoricamente, pelo modelo Stock to Flow, poderia bater em 412 mil dólares nesse ciclo, mas eu acho esticado. Gente, a única maneira de vencer esse jogo é a gente controlar a dominância. Por isso que eu mostro o gráfico da dominância aqui para os senhores diuturnamente. Eu insisto com os senhoritos. Se a dominância, aqui eu estou na dominância, agora está 58,07. Se a dominância perder 46%, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada, ocupando um espaço maior dentro do market cap de toda a criptografia. Mas o market cap da BTC vai continuar se expandindo e a própria cotação da BTC também continuará se expandindo, só que as altcoins vão se expandir de forma mais exponenciada. Se a dominância perder 46%, 30% do nosso portfólio tem que estar em stablecoins. Se perder o centro gravitacional dessa congestão, que desenhou o topo de 99% das altcoins no ciclo passado, se perder 43%, a gente tem que pular para 50% do nosso portfólio em stablecoins. A única maneira de vencer esse jogo é controlar o percentual de stablecoins na própria carteira. Agora, se a dominância bater próximo de 40%, aí a gente vai estar naquele frenesi, no hype total dos agentes de AI. Todo mundo vai achar que o futuro basicamente todo mundo vai achar que o futuro é a AI rodando on-chain na Web3. Não estou dizendo que não vai ser, mas o mercado ele vai entrar numa excitação tão grande, que a dominância para cair para 40%, com a BTC acima de 200 mil dólares, ou seja, o market cap da BTC lá em quase 5 trilhões, com a dominância caindo para 40%, eu estou falando de um market cap total do mundo cripto acima de 10 tri. Qualquer queda de 10% na dominância significa mais de 1 trilhão para as altcoins. Então não é pouca grana que eu estou falando. Eu estou falando de uma AVAX a 600 dólares. Eu estou falando de uma Solana a 1.250 dólares. Eu estou falando de uma BNB a 4.800 dólares.
Eu tô falando de uma Atom a $200. Eu tô falando de coisas insanas. A gente precisa botar a cabeça no lugar e perceber que a excitação vai estar lá em cima. É nesse momento em que homens se separam de meninos. A garotada vai pra rua gritar: tô rico, tô rico. A maioria vai ficar rico só na tela. A maioria vai ficar rica só na tela. Vocês terão que ser homens e se separarem dos meninos. Vocês vão ter que ter a grandeza de realizar. Quem estiver no Gemas vai fazer isso junto comigo. Por isso que eu insisto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não é brincadeira, meus amigos. Quando a excitação tomar conta e cegar as pessoas, o americano criou reserva soberana de BTC e pá. Gente, a gente vai estar falando de um market cap do mundo cripto que vai ser 3 vezes a Apple. A gente vai estar falando de coisas absolutamente insanas. O mercado vai estar num nível de excitação tal que a cegueira vai ser o padrão comum entre os investidores criptográficos. Até o tiozão da Petrobras, que vai estar lá usando o Drex, nossa, eu consigo mandar Petri 4 do meu public address, que vai ser o CPF dele, pro public address da mulher, que vai ser o CPF dela, sem passar pela XP, é o futuro, tamo rico, compra sol. Nessa hora eu vou pular fora. Se o tiozão da Petrobras chegar, meu amigo, você tem que se perguntar, quem mais tem pra chegar? Ninguém. Aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço, tchau. Vocês que fiquem aí com a corretiva. É assim que vai ser e é assim que tem que ser. Ainda na seara fática, proposta vai obrigar o Banco Central da Suíça, o Banco Nacional Suíço, a manter Bitcoin em tesouraria. Uma proposta vai obrigar constitucionalmente o Banco Central Suíço a manter seu Bitcoin em balanço patrimonial até o final de 2025. Ou seja, a corrida institucional por BTC é mais um vaticínio, é mais uma previsão que começa a se concretizar. Ainda nos fatos de agora geopolítico, a última artéria de escoamento do gás russo para a Europa Ocidental foi interrompida oficialmente no dia 31 de dezembro de 24, via Ucrânia. Não houve um acordo entre a Gazprom e as autoridades ucranianas. Nenhum metro cúbico de gás russo chega por gasodutos mais para a Europa. As exportações de gás natural russo através de gasodutos da era soviética que atravessavam a Ucrânia foram oficialmente interrompidas. Essas artérias foram interrompidas nas últimas horas de 2024. O fechamento dessa última rota de gás basicamente vai aumentar o drama da Europa Ocidental com o custo energético. E Vitalik Buterin, o mais icônico fundador da Ethereum, começou o ano batendo de frente com o primeiro cavalheiro. Se a Melania Trump é a primeira dama, o Elon Musk é o primeiro cavalheiro, sem dúvida nenhuma. Vitalik Buterin disse para o Elon Musk parar de banir pessoas que não concordam com ele na plataforma X. O Elon Musk basicamente nem respondeu, só disse e ficou por isso mesmo. Acho que o Elon Musk não quer começar o ano brigando com ninguém. E os Estados Unidos vivem a pior crise de falta de moradia de todos os tempos. Por todas as áreas urbanas norte-americanas, por todas as grandes cidades norte-americanas, há hordas de viciados, sem tetos e multidões de imigrantes recém-chegados que não têm para onde ir. Todos os abrigos estão completamente congestionados, sem vagas, e esse drama não para de aumentar. A falta de moradia nos Estados Unidos subiu para o nível mais alto já registrado. Mais de 770 mil pessoas estão sem teto nos Estados Unidos, ou vivendo em trailers, ou vivendo em barracas, ou vivendo em abrigos, informou o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. É mais um desafio para o Donald Trump, que coloca toda a conta dessa história na imigração. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Gente, a BTC não tem força para entrar para dentro da nuvem, mas também está sem força para romper a mediana do canal de Keltner. Isso está virando uma panela de pressão.
Lembrando que se ela incursionar para dentro da nuvem, ela vai acabar ficando presa, porque o centro gravitacional da nuvem, que teoricamente é a faixa de justiça do preço, também aprisiona o preço ali. Mas o mais factível é que a gente rompa a mediana e starte essa pernada impulsiva que, com a proximidade da eleição do Donald Trump, pode ganhar um impulso. Porque vocês não tenham dúvida nenhuma. Ali, a partir do dia 20 de janeiro, o Paul Atkins assumindo, ETF de XRP, Sol e Doge, vocês podem considerar que é questão de horas para começar a negociação no mercado TradeFi norte-americano. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Polkadot, Solana, TRX, AVAX. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.